Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito. E tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, instrui-se os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege. Me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Valei-me, São José. O Senhor é maravilhoso. Ele intervém sempre, ele chega sempre, ele atinge, ele muda, ele transforma a situação, o momento, nosso interior, nosso coração, nossa visão, nossa mentalidade, nossa disposição, nossa alegria. Ele realiza, de fato, maravilhas, nos surpreendendo sempre. E essas surpresas, essas intervenções do Senhor também nos formam sempre. Porque através delas sempre crescemos um pouco mais. E toda essa experiência está na palavra de alguma forma, seja nas próprias intervenções do Senhor através de um versículo, de uma correção, de uma indicação, seja no testemunho que temos aqui de outros. Então, essa ação do Senhor contínua está manifestada de diversas formas, em vários momentos, e que pode nos ajudar de muitas maneiras. E eu quero destacar essa ação de Deus com um versículo. Romanos 8, 26, diz assim: o Espírito socorre a nossa fraqueza. Ponto. O Espírito socorre a nossa fraqueza. Fraqueza de quê? Agonia? Ficou fraco porque cresceu a ansiedade? Cresceu o estresse? A preocupação? Porque está chegando a data de um compromisso e não conseguiu ainda uma solução para a situação do que vai se realizar nesse compromisso? Dinheiro, trabalho, uma amizade, uma decepção, uma traição, o perigo, dias difíceis. Eu não sei qual é a fraqueza, mas uma coisa eu sei: o Espírito socorre nossa fraqueza. Então não importa qual a fraqueza. Primeira coisa, não importa, porque às vezes pensamos que uma fraqueza material não é assunto de Deus. Pensamos que talvez um erro que cometemos, mas eu mereço porque não devia ter feito o que eu fiz e fazer o quê, né? Agora tem que aguentar e tal. Tivemos uma fraqueza, agimos precipitadamente, não pensamos, ou agimos por impulso, ou reagimos, né? É que nem quando você cutuca alguém e ele logo reage, o cutucão, né? Logo, né? Às vezes reagimos sem pensar, reagimos desproporcionadamente. Às vezes antecipamos, às vezes precipitamos, às vezes não pensamos e já damos uma resposta que depois vai nos complicar a situação. Uma fraqueza. Fraqueza. Veja, fraqueza, fraco. Não diz qual tipo. Não tem determinação de qual fraqueza. O Espírito
socorre nossa fraqueza. Ponto. Simples. É isso. Eu não tenho o direito de limitar a ação do Espírito de Deus, limitar a intervenção de Deus, achar que fraqueza é só em um aspecto ou em outro aspecto. Eu não tenho o direito. O Espírito socorre nossa fraqueza. Deixa eu ir mais fundo um pouco. Pegando essa primeira parte desse versículo, ele diz a nossa. A nossa. Quem está falando? Paulo. Paulo não fala para os judeus, que era o povo escolhido de Deus. Não, ele fala para os pagãos, os gentios, nós. Ah, mas fulano merece porque ele não tem juízo. Ah, o Beltrano não quer saber de acertar o passo. Ah, o cara é um problema. Mas aqui diz o Espírito, socorre a nossa fraqueza. A nossa. A minha, a sua, a dele, a nossa. Seja quem for. Então eu não posso limitar a ação do Espírito de Deus, nem na minha vida, achando que ele só pode agir em alguns aspectos espirituais, ou, né? E, por exemplo, tem um amigo que ele diz assim, Deus está muito ocupado com outras coisas, ele não vai se preocupar com as minhas coisas. O Espírito socorre nossa fraqueza. Ele socorre a nossa fraqueza. Ele socorre. Fato consumado. Então eu não tenho o direito de limitar a ação de Deus, do Espírito de Deus. Ele age em toda fraqueza. Segundo, ele não age só na fraqueza de um cristão, ou de um bonzão, ou de um bonzinho, ou de um correto. É na fraqueza de todos, a nossa fraqueza, a fraqueza humana, a fraqueza da nossa humanidade. O Espírito socorre nossa fraqueza. Se não fosse assim, nós não teríamos visto tantas vezes conversões, gente que foi tocada quando estava lá no pecado, lá no problema, lá na situação, lá no momento H, Deus tocou ela. Paulo é um deles. Estava cercado de soldados armados no meio do caminho, indo prender mais gente. Já tinha prendido, já tinha levado pessoas para a morte. Estevão, ele estava lá, presente. E ele estava de novo errando, autoritário, indo trazer a força às pessoas. Ele arrancava as pessoas de dentro de casa. E ele, nesse ato errado, nesse ato pecaminoso, nesse ato de opressão, nesse ato, Deus intervém nessa fraqueza, nessa cegueira, nessa bitolação, nesse fechamento e visita Paulo nessa hora. O Espírito socorre nossa fraqueza. Não é qualquer tipo de fraqueza. Desculpe, não é fraquezas específicas, somente alguns tipos de fraqueza. É toda fraqueza. É todo tipo de fraqueza, qualquer fraqueza. Segunda coisa, qualquer um. Eu, você, ele, ela, qualquer um. Nossa fraqueza. A fraqueza dos homens, a nossa fraqueza. Terceiro aspecto, quem é que socorre? É a leitura que eu fiz? Quem é que socorre? É o conhecimento que eu tenho? A força que eu tenho? O poder social que eu tenho? Os amigos influentes que eu tenho? As minhas seguranças? Quem é que socorre a minha fraqueza? O Espírito de Deus, o Todo-Poderoso. O Espírito socorre nossa fraqueza.
para quem é que nós temos então que nos abrir? Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja muito bem-vindo. E aqui eu quero dizer uma coisa muito simples, que vai na linha da oração. A cada má notícia, o nosso coração. A cada preocupação, o nosso coração. A cada dificuldade, o nosso coração. Estamos sempre... Nossa tendência é engruvinhar, se esconder, se proteger, paralisar. Então nós estamos todos os momentos nos engruvinhando, nos fechando, nos encolhendo, botando o pé atrás. É uma má notícia. É um dia que começa mal, é um problema, é um susto, é uma dificuldade, é um compromisso, está vencendo. Toda hora. Se eu fiz assim, né? Toda hora vem problema, toda hora a gente tem que ir ao Espírito de Deus. Se toda hora vem a dificuldade nos abalar, toda hora nós devemos ir ao Espírito de Deus para nos refazer, nos levantar. O Espírito socorre nossa fraqueza. Ou seja, orar, buscá-lo, ir atrás do nosso socorro. Se o Espírito socorre a nossa fraqueza, quando nós passamos mal e vamos buscar um socorro, a gente vai aonde? No hospital, no pronto-socorro, numa unidade médica, numa clínica, procurar o socorro ali. Nós temos que ir ali, na presença do Espírito Santo, procurar socorro. Ali. Ali. Assim como quando nós precisamos de um socorro e corremos para uma clínica, para um pronto-socorro, para uma unidade de atendimento, nós temos que correr para o Espírito de Deus, para a presença de Deus. Assim como quando passamos mal, a gente corre para a unidade médica e chega lá, naquela unidade de atendimento, a gente fala com o atendente, fala com o médico, fala da situação, explica. Nós temos que ir ao Espírito e falar ao Espírito, falar a Deus, explicar a Deus, falar, explicar, mostrar, porque é Ele nosso socorro. O Espírito socorre nossa fraqueza. Isso deveria nos acalmar. Ele vem socorrer. E nós vamos a Ele pedir. Vamos a Ele pedir. E Ele vem a nós nos socorrer. Vamos pedir, vem nos socorrer. Vem nos socorrer, vamos pedir. Vamos pedir, vem nos socorrer. Vem nos socorrer, vamos pedir. Vem nos socorrer, vamos pedir. Vem nos socorrer, vamos pedir. Vem nos socorrer, vamos pedir, vamos pedir, vamos pedir, vamos pedir, vamos explicar, vamos falar, vamos contar, vamos dizer qual é o nosso drama, qual é a nossa fraqueza, qual é a nossa situação. Ele socorre, Ele é o socorro, é Ele que socorre. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, socorro de Deus.
Seja bem-vindo, força para minha fraqueza, força do alto na minha fraqueza. Seja bem-vindo, Senhor. Por último, mais um aspecto interessante. Uma vez eu me esfolei todinho. Cheguei no hospital todo esfolado, com o braço todo sujo de terra, em carne viva. E o enfermeiro queria limpar. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu não deixei e ele falou, vai inflamar tudo e vai ficar muito pior. E depois a gente vai ter que limpar inflamado. Tomei coragem, falei, limpa. E ele esfregou a carne esfolada com água oxigenada para tirar a terra colada na carne esfolada. Às vezes vem o socorro de Deus e nós não deixamos Deus nos socorrer. Ah, isso aí não. Ah, desse jeito eu não quero. Se for assim, não precisa nem pedir. É o Espírito que socorre. O socorro, ele tem. É Ele que sabe o que precisamos. É Ele que é o socorro. Não existe outro. A palavra de Deus não ia dizer que o Espírito de Deus é o socorro se tivesse outro que fosse o socorro. Ela não mente. Ela está dizendo quem socorre é o Espírito de Deus. Quem tem o socorro é o Espírito de Deus. Quem sabe o que fazer é o Espírito de Deus. É Ele o socorro. É Ele que socorre. É Ele. Vamos a Ele, Ele vem a nós. Aí o terceiro momento a gente se entrega a Ele. Para que Ele mude nossos olhos. Para que Ele mude nossos ouvidos. Para que Ele mude o nosso falar. Que Ele mude o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir. Para que não sejamos mais fracos, doentes. Ó Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, vinde. Ó Espírito Santo de Deus, não leve em conta os meus pecados e por causa daquele sangue derramado no alto daquela cruz, por causa do sim do Senhor Jesus, por causa do amor do Senhor Jesus, vinde. Espírito Santo, não leve em conta o meu desamor, vinde por causa do nome de Jesus, por causa do Senhor Jesus. Não leve em conta a minha rebeldia, vinde por causa de Jesus, no nome de Jesus. Não leve em conta, ó Espírito Santo de Deus, minha teimosia, vinde no nome de Jesus. Minha resistência, não, vinde no nome de Jesus. Às vezes eu acabo me opondo à ação do Espírito Santo, sou contra a ação do Espírito Santo, porque ela não faz o que eu quero. Espírito Santo, eu não quero ser oposição a ti. Vinde, Espírito Santo, no nome de Jesus. Olha o que eu vou pedir. Espírito Santo, no nome de Jesus. Abranda, amolece, enfraquece minhas teimosias, minhas resistências, minha oposição a ti. Salva-me, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, porque eu confio nessa palavra. Romanos 8:26, o Espírito socorre nossa fraqueza. Eu confio nessa palavra. Tu és o socorro.
Tu sabes o remédio, a medida. Tu sabes o que é adequado. De minha parte, permanece apenas teimosia, resistência, oposição. Perdão, Espírito Santo. Também minha ignorância é minha fraqueza. Perdão, Espírito Santo. Também minha teimosia, minha oposição é minha fraqueza. Perdão, Espírito Santo. De tantas formas eu sou fraco. É dessa forma, reconhecendo tudo, que eu quero entregar a Ti minha sorte. Ó Divino Espírito Santo de Deus, entregar a Ti meu destino, meu caminho, minha vida, meus próximos passos. Ó Divino Espírito Santo, confiando no Teu socorro, eu me entrego no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu me submeto ao Divino Espírito Santo, ao Espírito Santo de Deus, e faço isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu entrego ao Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, minhas escolhas, meu caminho, meus próximos passos, minhas ações, minhas iniciativas, o que eu sou e o que eu estou fazendo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez. Paz.